Oi, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou falar mais um pouquinho do livro hoje. Tem um capítulo que eu chamo que o que eu aprendi cuidando do Moisés. Eu relatei aqui quase 30 coisas que eu aprendi lidando com ele, mas eu escolhi hoje aqui três para a gente falar dela. Vamos lá? Eu aprendi que quanto mais irritado o meu filho ficava, mais calma eu precisava ficar. E a Bíblia fala que a palavra branda, ela apazigua o furor. E isso dava muito certo conosco. Então, a cada momento que ele extrapolava ali nas emoções dele, principalmente ali na adolescência, com muito bullying na escola, vivendo muita incompreensão de diversos lados. E quando ele estava muito nervoso, quanto mais nervoso ele estava, mais calma a gente como família a gente ficava. Às vezes a gente chegava a ficar literalmente assim, mudo. Deixa esbravejar, deixa falar, deixa a poeira abaixar, sabe? Porque o autista, naquele momento de uma crise, quando ele está colocando alguma coisa para fora, se a gente interrompe, fica pior ainda. Então não vale a pena. Então eu aprendi muito isso. Uma outra coisa que eu aprendi, vou colocar só três aqui para vocês, hein? Aprendi a ser forte e que o bem-estar do meu filho está acima de opiniões do tipo: ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Achismo não ajuda em nada e apenas me confunde e acaba me tirando do foco. Então, aquelas opiniões de achismo, eu acho que ele não tem cara de autista, eu acho que não é assim, eu acho que deveria ser assim, não tem que achar nada. Quem convive com o autista é que tem toda a liberdade de olhar, de compreender, porque na hora da crise, gente, eu não sei vocês aí, mas na hora da crise é só eu, meu esposo e minha filha. Não tinha ninguém para ficar com a gente. Então, eu tinha que respeitar os meus limites, meu esposo também, minha filha. Então, assim, para que eu vou querer opinião que não vai me acrescentar em nada, sabe? Que aí você vê que é achismo mesmo, é aquela coisa contrária, tipo assim, a escola chamou, ele estava lá com 13 anos de idade. Aí ele não está sabendo resolver determinada situação. Ah, mas com 13 anos de idade já era para saber. Já era por quê? Aonde que tá escrito que um adolescente sabe resolver alguma coisa, gente? Se eu, adulta, às vezes não era respeitada, ouvida, imagina ele, sabe? Então, assim, eu não deixava, eu aprendia isso, não me importar. Mas também aprendi que os meus medos eram reais. Mas quando eu dividia com a minha filha e meu marido, eles ficavam mais leves. Às vezes, o que eu quero dizer com isso? Eu guardava muita coisa para mim, porque eu optei ficar em casa, né, cuidar da família. E às vezes, por meu marido trabalhar muito, tudo, às vezes muita coisa eu não falava. E depois aprendendo a cuidar realmente ali do Moisés, já mais treinada, vamos dizer assim, com o autismo dele, conhecendo melhor o autismo dele, que é uma coisa que a gente tem que procurar entender, porque não existe um autista como o outro, como não existe um ser humano como o outro, né? Antes do Moisés ser autista, ele é um ser humano. Então, assim, eu tinha que conhecer realmente o perfil do meu filho, entender qual que é o nível do autismo dele, aquilo que incomoda muito ele. Eu conheço autista de nível 1, igual o Moisés, que não se irritam com barulhos. Até sentem que escutam mais, mas não se irritam com barulhos, com estímulos de luzes, não ligam. E também são autistas de suporte 1. Não existe um autista igual ao outro. O Moisés já era tudo muito, tudo muito. Então é importante o que é? Respeitar. Respeitar cada etapa. Eu sempre vou falar isso, vocês vão cansar de me escutar falando isso. Conhecer, né, o seu filho,
sabe? Individualmente mesmo, aquela coisa assim de... Eu que podia às vezes comparar no meu olhar, minha filha que tem a diferença de 7 anos do Moisés. Então quando o Moisés estava com 12, ela ali com 14, ó, 12, 14, falei tudo errado. Quando ele estava com 7, ela com 14, gente, eu não sabia do autismo do Moisés, mas era tão nítido que tinha algo assim que era totalmente fora da curva, sabe? E aí depois que eu conheci o autismo, tive o diagnóstico, eu pude ler muito, procurar aprender, e no dia a dia, o cotidiano foi me ensinando. Eu errei muitas vezes, mas eu vejo que eu acertei muito mais acertos, pela paciência, por escutar, por entender o processo dele, de cada situação, para ele chegar bem na fase adulta como ele chegou, tá bom? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo.